Hoje, 3 de maio de 2023, a gente está com 234 milímetros de chuva, 234,4. Então vale bem aqui uma reflexão. Se a gente ainda tivesse nos moldes de fazer silagem de sorgo, de milho ou da própria cana, a gente tava com a estrutura toda comprometida de fazer ração esse ano, porque não ia ter ração. Então esse ano, que não é um ano atípico, chuva irregular aqui é uma condição constante, né? A gente vem aí de 3, 4 anos bons, com chuvas acima da média, e a gente pegou esse que tá pondo à prova aí as raças, os capins, as metodologias de pecuária. E a gente imagina e está aprovando, né, que essa prática nossa que a gente trabalha aqui já há alguns anos traz bem mais segurança para o criador. A gente mesmo com tão pouca chuva está produzindo, vamos produzir aí umas 100, 150 toneladas de silo. Outra coisa que eu queria comentar, silagem para nós não é hoje, não é a garantia de comida no período seco. O que garante comida no período seco para a gente hoje é a palma. Isso aqui é uma poupança. É um conjunto de ações bem pensadas ao longo aí de décadas que vem trazendo para a forma de fazer pecuária da gente segurança. Resumindo, 234 milímetros, proporcionando safra, capim certo, cultivo certo, metodologia correta, raça de gado correta, tudo operando em sintonia, proporciona maiores garantias ao criador. Hoje é 3 de maio de 2023. Estou gravando aqui o vídeo mostrando ao pessoal o procedimento da gente de guardar búfalo e forrageira nativa no silo. No caso, fazer silagem de búfalo mais forrageira nativa. Silagem é um procedimento de você estocar a ração por meio de compactação e fermentação anaeróbia para usar no período da seca ou da neve, né? É uma tecnologia que é usada tanto em país tropical como o nosso, como em clima temperado. Tá certo? Então você colhe a forragem no melhor estágio dela, no melhor momento do ponto de vista nutricional. Tem várias formas de colher, tem vários cultivares que podem ser usados. Você colhe, carrega para um silo, que ou é um buraco no chão, né? No nosso caso aqui, ou silo de superfície, como se fala. O nosso aqui é escavado e é revestido de pedra, o nosso silo. Tá certo? Aqui já foi colhido aqueles 2 carroções e estão sendo encaminhados lá para o silo. Então, esclarecido o que é silagem, é esse procedimento de estocar a ração, vou mostrar a vocês como é que a gente faz. Aqui, tá certo? Bom, o que a gente está ensilando aqui hoje, pessoal, aqui vocês estão vendo aqui uma área que já foi colhida, ó. Do lado esquerdo ali está alto, do lado direito está alto também. A gente antigamente, o que, década de 80, 90, a gente tinha na cabeça de ensilar cana, capim elefante e milho, ou sorgo, tá certo? E essas plantas eram cultivadas atrás dos açudes, a jusante dos açudes ou a montante. Então era uma área, você ficava muito limitado, porque a gente cultivava nessa área, porque justamente era onde você tinha mais umidade. Tá vendo aqui, a máquina ainda falta passar. Então, à medida que a gente foi passando, entendendo um pouco mais disso, a gente passou a ensilar capim búfalo.
e as forrageiras nativas. Tá vendo? Isso aqui entra tudo. Então a gente saiu de uma área onde era possível produzir com sorgo, milho e cana e capim-elefante, uma área menor do que 1% da fazenda, que são justamente essas áreas em torno do açude. E a gente passou por uma área aí de 15, 18, 20%, onde é possível colher, onde a máquina pode entrar a partir do momento que a gente trocou o cultivar e manteve o procedimento de estocar a ração. Então a gente entendeu isso, saímos do milho e do sorgo tradicional, da cana e do capim-elefante, e passamos para as nossas áreas de búfalo. Essa área aqui é um pasto que a gente reformou muita área de pasto aqui nesse cercado, ali a parte alta, ó. E essa parte plana de baixio ficou vedada e hoje a gente está colhendo uma tarupe que eu vou mostrar a vocês. Tá certo? A parte alta a máquina não entra por causa de topografia de pedra, e essa parte baixa aqui de baixio já é uma terra mansa, como se diz. Aqui ela uma topografia excelente e já foi tirado pedra, pau, toco ao longo desses 40 anos aí de trabalho nessa terra. Tá certo? Um dado que eu queria passar aqui para vocês, que eu também julgo importante. Hoje, 3 de maio de 2023, eu olhei ali no escritório com o Daniel e a gente está com 234 milímetros de chuva, 234,4. Então vale bem aqui uma reflexão. Se a gente ainda tivesse nos moldes de fazer silagem de sorgo, de milho ou da própria cana, a gente tava com a estrutura toda comprometida de fazer ração esse ano, porque não ia ter ração. Nenhum cultivar, a não ser o búfalo e essas forrageiras nativas, consegue completar o ciclo com 234 milímetros. E é 234 milímetros e uns 60, 70 milímetros caíram em janeiro e fevereiro de forma bem espaçada, o que não foi bom para o capim. Ele mete os pés para crescer, aí falta umidade, ele estaciona, e a gente só teve aí uns 160 milímetros, 170 firme mesmo no mês de março. Então esse crescimento vegetativo aqui é muito mais desses 160 milímetros, 170, do que propriamente dos 234. Porque parte dele, como eu falei, foi em janeiro e fevereiro de forma espaçada. Não contribuiu para o crescimento do capim. Então essa reflexão é importantíssima. Saber trabalhar os elementos biológicos compatíveis com essa irregularidade de chuva, que é uma condição nossa. Tá certo? Se a gente tem montado tanto equipamento como estrutura de produção de ração para trabalhar com essa silagem convencional, a gente hoje estava com uma insegurança alimentar absurda, vulnerabilidade total. Então esse é um ponto bem relevante. A gente está assim num ano teoricamente fraco de chuva. A gente está com, talvez não tenha 30% de água nos açudes, e a tendência agora é chuva que já foi pouca ficarem ainda menores. Então esse ano, que não é um ano atípico, chuva irregular aqui é uma condição constante, né? A gente vem aí de 3, 4 anos bons, com chuvas acima da média, e a gente pegou esse que está pondo à prova aí as raças, os capins, as metodologias de pecuária. E a gente imagina e está aprovando, né, que essa prática nossa que a gente trabalha aqui já há alguns anos traz bem mais segurança para o criador. A gente mesmo com tão pouca chuva está produzindo, vamos produzir aí umas 100, 150 toneladas de silo. A gente trabalha com um conjunto de 6 carroções. Fica uma máquina enchendo e outro trator transportando. Nós temos duas máquinas dessa, mas no momento uma está em manutenção. Então ficam 2 tratores colhendo e um trator transportando. É uma máquina de rolo de martelo simples. Ela não repica, ela apenas colhe o capim e joga ali no carroção.
Vocês não se incomodem com isso que tá... Essa palha seca, o vento tira ela do carroção e sopra ela embaixo. Aparentemente dá uma angústia danada, aparenta ser desperdício, mas não é desperdício, porque ainda fica uma palhada no chão e isso depois volta para virar capim, né? Eu vou mostrar a vocês ali a palhada. Vou mostrar aqui a vocês como é que fica, ó. Tá vendo? E aqui fica a palhada aqui. Tá vendo? O chão não fica descoberto. Então não vai para o carroção. Aparentemente dá essa angústia parecendo desperdício, mas a gente vai criando essa camada no solo que é importantíssimo para a microbiologia do solo. E aí outro ponto que o pessoal fala: mas o milho dá muito mais energia do que o búfalo. Concordo, o milho dá 25 toneladas por hectare. Aqui a gente está falando 5, 6 toneladas por hectare por corte. Concordo também. Mas e com 200 milímetros, o milho dá o quê? O sorgo dá o quê? Não dá nada. Então a atividade, antes de qualquer coisa, ela tem que ser segura. Independente de ser pecuária ou o que for. A gente precisa trabalhar com segurança. Qualquer projeto de engenharia, pecuária, comércio, o que for, você tem que trabalhar com a situação mais desfavorável. E 2023 é exatamente até o momento. Pela normalidade, né, pela prática do que acontece aqui, daqui para frente é redução de chuva. E a gente está num ano de situação mais desfavorável, tendo colheita. Então se o sorgo, o milho, a cana produz 5 vezes, 4 vezes o que o capim búfalo produz, mas o capim búfalo dá segurança. Mesmo raciocínio na raça das vacas, que a gente não vai trabalhar nesse vídeo, né? Eu não quero a vaca mais produtiva, eu quero a vaca que me dê mais segurança. Porque no momento de dificuldade, eu não vou passar o aperto que o pessoal passa e ficar vulnerável, tendo que torrar rebanho, vender a qualquer preço e ver o gado passar fome. Então, por corte, a gente está imaginando aí 4, 5 toneladas. De 3 a 5 toneladas nesse búfalo aí. Se por acaso ainda cair um chuveiro em maio, que deve cair, ó, tá até carregado de nuvem, a gente tem um rebrote. De maneira que se num ano bom eu dou 2 cortes no búfalo e ainda tem um pastejo. E a gente imagina aí 10, 12 toneladas por hectare, fazendo 3 ciclos, 2 cortes e um pastejo. Tá certo? Agora, outra coisa que eu queria comentar: silagem para nós hoje não é a garantia de comida no período seco. O que garante comida no período seco para a gente hoje é a palma. Isso aqui é uma poupança, tá certo? A gente não trabalha com silagem sendo a garantia de comida para o período seco, como o pessoal de outras regiões trabalha com esse intuito. O nosso intuito aqui de fazer silagem é de fato uma poupança. Tanto é que para onde esse capim está indo, o silo que a gente está depositando ele, era uma silagem que foi feita em 2018. Nós estocamos aí umas 500 toneladas de silagem e a gente só usa num período de dificuldade maior, tá certo? No dia a dia, quem garante a ração do gado para o período seco é justamente os campos de palma. A gente trabalha com búfalo pastejado, forrageira nativa e palma, tá certo? O pessoal em outras regiões, repito, eles trabalham com a capineira deles lá e silagem para o período de estiagem. Silagem aqui para nós hoje é somente poupança. A gente vai fechar esse silo aí e não sabe quando é que vai usar. Espero que demore bastante. E essa máquina, pessoal, é o que chamam cata-capim. É uma máquina bem simples, muito simples mesmo. Ela só colhe o capim, joga no carroção e é um chamado rolo de martelo.
caiu aqui um tufo, eu vou mostrar para vocês o comprimento da fibra, que é outro detalhe que vale a pena mostrar. Tá vendo, ó? Cai muita palhada seca, ó. Vocês não se angustiem com isso, que isso depois vira capim. E como eu falei, forma uma camada de palha no campo, e que é muito bom para o capim que vai rebrotar. Com isso aqui que caiu, ó, olha o comprimento, ó, tá vendo? O comprimento aqui. Na teoria, né, o pessoal fala aí de 2, 3 centímetros a silagem de milho. É uma máquina que corta, repica e joga. No caso, essa daqui ela só faz cortar com esse rolo de martelo e jogar com essa fibra bem comprida aqui, bem longa. Pra gente que trabalha com palma, é ainda melhor assim. Tá certo? É um conjunto de ações bem pensadas ao longo aí de décadas, que vem trazendo para a forma de fazer pecuária da gente segurança. E aí a gente fica partilhando com vocês aí essas experiências. Essa questão, pessoal, eu queria repetir novamente, da silagem não ser a garantia de comida do segundo semestre nossa, para a gente foi muito importante, até do ponto de vista de custo. Uma tonelada, não atualizei os custos, nem de palma, nem de silagem, né, de mais de um ano para cá. Mas na época, essa silagem aí estava chegando no silo, ficando no silo por R$90. E a palma de 10 a 15 reais no campo. Então, tanto do ponto de vista de custo, como de facilidade, a palma ele é um silo natural, né? Esse capim não, ele tem uns 60 dias, o valor nutricional dele já está baixíssimo, assim, vai lignificando. E a palma pode passar 3, 4, 5 anos no campo, que não tem problema nenhum, ela espera por a gente. Então a gente decidiu fazer pecuária dessa forma, pasto o maior tempo possível, né? E palma na hora da precisão. E não é nem na hora da precisão. A palma está sendo assim, o complemento para quando o capim amadurece. A gente não deixa a palma mais por último recurso. Ela já está entrando cada vez mais à medida que as tecnologias de plantio, de colheita e de distribuição vão melhorando. Ela vai ampliando o espaço dela dentro da pecuária. A gente só usava ela no último recurso. E agora não. Assim que o capim já começa a perder valor nutricional, as vacas de leite já começam a receber palma, né? E o gado solteiro, a gente fica protelando o máximo possível. E a silagem hoje é que é o último recurso. Vai ficar guardada aí nesses silos. E aí a gente vai ver quando é que vai usar ela. E é colocado um inoculante. Eu vou mostrar para vocês lá depois. Então todo o procedimento de fazer silagem a gente segue à risca. Guarda, bem guardado. E aí a gente vai usar ela para um momento de maior dificuldade, tá sendo? O carroção encheu ali. Ele vai trocar agora. Tem 2 já esperando e 2 já seguiram por silo. E já tem 2 lá descarregando. Então na verdade são 7 carroções que a gente trabalha aqui para a máquina não parar. E são 2 máquinas dessas. É muito bonito de ver inclusive as 2 máquinas operando. Mas agora uma está em manutenção. Outro detalhe da silagem é que você tem que escolher, como eu falei, o melhor momento do ponto de vista nutricional. O melhor momento do búfalo seria aí uns 15, 20 dias atrás. Ele já na época de floração, né? A semente já está amadurecendo. Tá vendo? A gente puxa aqui e já tem semente soltando. Mas nem sempre o que você tem que fazer é o que você pode fazer. Isso é na Carnaúba, é em várias fazendas, né? Esse equipamento aí, os tratores, a gente estava plantando búfalo e gradeando uma terra para plantar palma no segundo semestre. No momento em que esse capim estava no melhor estágio. Plantar búfalo e preparar a terra para palma é mais importante, sem deixar de ser importante, né? A silagem. Então o capim passou um pouco, mas como eu falei, como a gente vai colocar no bucho de uma cinta, de uma guzerá, elas compensam isso. E isso não é puxando sardinha para eles não, viu? Porque a gente
vê o resultado do metabolismo. Quando você bota essa comida um pouco mais grosseira, né, do que essas convencionais, o gado reage muito bem, engorda, dá cio, dá leite. Diferentemente de gado quando passa de 3/4 de sangue europeu. Aí são questões de metabolismo. Nesse campo eu não consigo operar tecnicamente, só visualmente, empiricamente. Eu só constato. Então, resumindo, 234 milímetros, proporcionando safra. Capim certo, cultivo certo, metodologia correta, raça de gado correta, tudo operando em sintonia, proporciona maiores garantias ao criador. Silagem hoje, repetindo, não é a garantia de ração para o segundo semestre. Silagem hoje é o derradeiro recurso para a gente. É estocar, porque a vida da gente de criador, principalmente semiárido, é produzir sempre comida. Produzir. Quando você não estiver plantando, esteja tratando, e com certeza não vai faltar comida para você colher. Então, a janela estreita que for, se der, guarde comida, mesmo que não seja com o principal propósito da fazenda. Se não der, não tem problema, né? Como eu falei, nem sempre o que a gente pode fazer, nem sempre o que a gente tem que fazer é o que a gente está podendo fazer. E esse ano a gente só vai encher um silo. A gente tem 4 silos. Com esse pouca chuva, não tem condição da gente fazer 2 silos. Mas é isso mesmo, é fazendo curva. Pecuária não é estática, é fazendo curva. E aqui no Nordeste principalmente, cada ano é um ano. Ó, essa área aqui, ó, tem uma soca de algaroba, uma malva verde. E essa grama nativa vai ser colhida também. Tudo isso, quando entra no silo, a grama o gado come, mas essa malva verde o gado não come. Só que quando você ensila ela, que moe, que bota, aí ela muda a palatabilidade e o gado come, certo? Finalizando o vídeo, aí o pessoal tava perguntando onde é que como é que armazena. Esse aqui é um dos silos, tá vendo, revestido de pedra. Ele tem uns 2 metros de profundidade e um pouco mais de 30 metros de comprimento. Já chegou nessa altura aqui, ó. Vou mostrar para vocês ali a profundidade. Ali tem uns 2 metros. E o sistema é esse. Armazenar aqui, cada silo desse é em torno de 100, 110 toneladas. A gente tem um aqui que tá cheio, ó. Esse aqui do lado tá cheio, de 2019. São 4 silos. Esse aqui tá enchendo. E tem mais 2 para lá, um seco e um cheio. Como eu falei, esse aqui foi de 2018. A gente usou o ano passado. E tá colocando de novo capim bufa nele aqui. Tá certo? Lembrando, professor, relembrando, o sistema de alimentação nosso é búfalo e caatinga pastejado, palma para o segundo semestre. E isso aqui é a última boa opção, né? É o derradeiro bom recurso, como se diz. A gente não garante, a gente não usa mais a silagem como garantia de ração de comida para os rebanhos no segundo semestre. A garantia que quem dá a gente é a palma. Por questões de custo, de produtividade, de qualidade, de resistência à seca, né? Tá aqui ela, um dos campos nossos. Tá vendo aqui do lado? É o chamado silo vertical. Então assim, mas
quem está nas terras secas, né, sempre juntar a ração, que uma hora você vai precisar dela. Esse silo estava fechado, foi a ração anterior, como eu já citei, 2018, e a gente está aqui enchendo ele novamente em 2023. Esses ali de 2019 e o de lá, acho que 2020. É usado como uma poupança. Daí agora depois o trator vai passar aqui por cima para compactar. Depois a gente passa, tá aqui o inoculante. Vai ser aplicado, é inoculante comercial. Aqui, ó. Se você vende, compra em casa de ração mesmo. Aplica, melhora o resultado. E é assim que a gente faz a silagem, é aqui que a gente armazena o bufo. E a forrageira nativa. A gente consegue com uma tarupe colocar 10 carroções desses por dia. A gente tem, são duas tarupe, né? Você vê aqui o silo de 2 metros. A gente começou segunda-feira. Hoje é... A gente começou segunda, não foi? Segunda, começou a encher. Hoje é quarta ou quinta? Hoje é quinta-feira. Tá vendo como é rápido? E antigamente o processo era todo manual, como eu falei. Aqui tinha um poste, ficava uma forrageira na cabeça desse silo. E bem uns 15 homens cortando cana, capim, trazendo para cá. E gastava bem 20 dias para encher um silo desse. Então a gente passou para mecanizar. O que se faz em 20, 25 dias, a gente faz em 3, 4 dias. E a gente saiu daquela história de fazer silagem de cana, de capim, elefante, de sílios, de sorgo e milho. E onde isso era plantado em menos de 1% da área da fazenda. E passou a fazer silo de búfalo. Então a gente saiu de uma área que era menor do que 1%, aquelas áreas a montante e a dos açudes, né? Não tem mais umidade para cultivar cana, capim elefante, sorgo e milho. E a gente foi para a parte de búfalo, onde a gente fazia feno. E aí a gente ampliou para 15% a 20% da área da fazenda, que é onde tem topografia para tarugo trabalhar. Então a gente optou usou a cultura do feno na tecnologia da silagem. Isso no cenário de hoje, pessoal, no preço que está a arroba de hoje, no preço que está o leite, né? No preço que está o grão. A gente cada vez mais direciona a pecuária para transformar capim em carne e leite e sair ao máximo do grão. O grão já há muito tempo que valoriza muito, numa curva muito mais acentuada do que a valorização da carne e do leite. Então o que está ficando mesmo é pecuária de fotossíntese, né? Que é o grande, que é a grande virtude do Brasil em cima dos demais países. Ninguém acompanha a gente na produção de carne nem de leite. E aí cabe ao produtor entender isso. Aí entender isso significa trocar cultivar, trocar modelo de vaca. Uns entendem mais rápido, outros não. Tá certo? E mudando a metodologia. E reforçando. Esse é o último recurso. É um bom recurso, mas é o último recurso que a gente usa para tratar o gado. Búfalo em primeiro lugar, com forrageira nativa no pasto. Palma vem ali encostado, porque a gente sabe que a gente não tem pasto o ano todo. Se a gente quiser ficar só no pasto, não dá para aumentar a concentração de gado na fazenda. E tem que ter uma quantidade, tem que ter uma taxa de lotação razoável, né, para a fazenda rodar. E aí essa taxa de lotação você consegue subir com palma. Aí você faz uma equação de produção de ração mais segura. E essa silagem de poupança. Aqui a gente vai fechar agora semana que vem. E Deus permita que a gente só abra daqui a 3, 4, 5 anos. E abrir mais por um capricho, como a gente abriu esse, né? Porque já estava de 2018, já estava com 4 anos, a gente decidiu abrir para dar uma poupada nos pastos aqui na Carnaúba. A gente refez 2 revezos, trancou 2 revezos. Então o gado ficou, não diminuiu o gado e trancou 2 revezos. Então o gado ficou muito restrito, diminuiu acho que uns 40% da área de pastejo. Então a gente decidiu abrir esse silo
para poder poupar as áreas, que inclusive uma das áreas é essa que está sendo trazida aqui para o Sila. Abrimos mais por causa disso, mas tinha capim para passar o ano. Tá certo? Então fica aí o registro. Menos de 250 milímetros e a gente produzindo Sila. O detalhe que ali, pessoal, ali embaixo, ó, vou dar o zoom aqui. Que o pessoal que mora aqui planta, que é cultural isso, plantar milho. E tá ali, vou dar o zoom aqui, ver se vocês pegam. Ó como é que tá a lavourinha de milho ali, ó. Entre aqueles postes. Na parte alta é palma, essa parte de baixo é milho. Então não soltou nem o pendão. Tá amarelada, né, que a chuva foi pouca. E lavoura toda irregular de tamanho. Então a safra ali tá correndo sério risco. E a safra aqui, a safra ali tá correndo risco de não ter nada, né? E aqui a nossa safra já foi garantida. Esse entendimento é importantíssimo, porque tem uma história por aqui, que isso é uma das histórias que me dói muito. Eu escutava isso desde menino, que diz que o sertão, o Cariri, lhe dá 2, 3, 4, 5, 6 anos e depois de um ano só toma tudo. Isso não é verdade, nem é a intenção da terra da gente, que a terra da gente é abençoada. Você que se deixou tomar, porque adotou tecnologia que não está em acordo com o clima, né? Trouxe uns elementos biológicos incompatíveis. E aí quando você pega 3, 4, 5, 6 anos bons, você vai crescendo o rebanho, vai ampliando, mas quando chega um período de ano ruim, como esse está se apresentando, de pouca chuva, aí a história que ele vem e toma tudo. Ele não tomou tudo. Você que começou errado, né? E construiu uma estrutura em base fraca. E aí no primeiro balanço, na situação desfavorável, primeira situação desfavorável, seu projeto vai abaixo. Não por culpa do sertão, nem do Cariri, nem da semiaridez. Por culpa sua mesmo, por falta de entendimento. E a gente precisa começar a mudar esse entendimento para ter mais segurança. E trabalhar com os indicadores daqui. Mato Grosso que fica com os indicadores dele, Centro-Oeste, Sudeste, fique lá com os indicadores dele e que prospere bastante. E a gente procura os nossos. Tá certo?